Fala pessoal, seja bem-vindo ao seu canal. Esse vídeo de hoje aqui, galera, vamos falar um pouco do HGLG. Esse fundo aqui eu tive em carteira já, mas tive que deixar ele de lado, então tive que vender ele, tirei fora da carteira. E o pessoal falou, um fundo seguro, é um fundo seguro sim, né? É um fundo bem bacana mesmo, um fundo de bons imóveis, mas não interessa muito. E no vídeo aqui também eu vou mostrar para você por quê que eu não me interesso muito pelo HGLG, ok? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda bastante a fortalecer o canal. E esse vídeo aqui vai ao ar no dia 24, né? Eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal e um Ano Novo. Com muita saúde e paz para nós. E bons negócios, né? Que venham bons negócios à frente. Pois é, galera, vamos falar um pouquinho aqui do HGLG. Eu vou passar aqui algumas métricas dele aqui no Investidor 10. Galera, é um fundo aqui que ele caiu esses dias, né? O pessoal aqui falando, que o fundo caiu por causa do balanceamento de carteira. Na realidade, galera, não foi balanceamento de carteira que esse fundo está caindo, né? Ele vem dando essas descidas aí, mas não é pelo balanceamento da carteira do índice, não, né? Do FTSE Russell, não foi por causa disso, que isso aconteceu na sexta-feira. Ele teve uma queda ali, nada a ver, né? É normal dele. E ao decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês por que ele vem caindo, né? Então, galera, o HGLG fechou aqui na sexta-feira a 157,60, dividendo 8,4 nos últimos 12 meses e um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Liquidez diária dele, não precisa nem discutir isso aqui, é uma liquidez bem elevada, né? É uma variação aqui de 15%. E é um fundo de logística, lembrando que os imóveis desse fundo aqui é fantástico, né? Um fundo que tem bons imóveis, tudo. A gestão é boa também. Tem aquela questão também da incorporação que vai fazer com a LVBI, acho que outros fundos também, para jogar tudo nele, né? É um fundo aqui de 7 bilhões, segundo informações, pode chegar até. Esse fundo aqui pode chegar a atingir até um fundo de 10 bilhões, né? Então seria aí um monstro ali do mercado, né? Então o valor da cota patrimonial R$ 165,79. Número de cotistas 516 mil. Então ele tem muito cotista, tá? É um fundo bastante cotista. A vacância dele também baixa pra caramba, ele é um fundo bem administrado. Rendimento, o último rendimento pago R$ 1,10. Ele sempre paga R$ 1,10. Mas tem uma questão aqui que eu vou mostrar para vocês na frente que é bem interessante. Tem que ficar ligado nisso aqui. Ok? Então, galera, é um fundo aqui que vai perdendo para o IFIX, tá? Nos 2 anos aqui do IFIX, não vem perdendo aqui para o CDI. Para o fundo para ganhar do CDI tem que ser. Geralmente alguns de papel conseguem essa proeza aqui, né? Mas isso aqui não consegue. Se colocar nos 5 anos também não consegue, aí começa a perder feio mesmo, tá? Então é um fundo assim que os dividendos dele é muito baixo, tá? Então vamos mostrar mais algumas informações dele. Só para você ter ideia, o yield agora é 0,7 ao mês, né? Quer dizer, então nós temos uma taxa Selic aí de muito elevada, tá? Então não vou tentar comparar ele com a taxa Selic também não, né? Com o CDI não. Porque aqui é outro conceito, tá? Não dá para fazer essa comparação. Mas o fato é que pelo preço dele é inviável, né? Uma compra nesse fundo aqui, né? Então é muito baixo. Por quem tem o dinheiro, a pessoa deixa melhor deixar para aguardando a oportunidade no investir na renda fixa, né? Que seria mais interessante, que é muito baixo mesmo. Então o yield dos 12 meses aí abaixo de 9%, né? Então não tem nada para oferecer esse fundo, infelizmente, que é um fundo excelente. Você vem pagando R$ 1,10. Relatório gerencial, galera, vamos dar uma passadinha aqui por cima desse relatório gerencial aqui. Por quê? Porque ele não saiu ainda o relatório. Eu achei até estranho, porque geralmente a Pátria ela coloca já no início do mês, já solta os relatórios, né? Esse aqui não soltou. Não sei se foi problema aqui com o Investidor 10, mas só tem o relatório aqui de outubro, né? Novembro ainda não saiu, geralmente solta em dezembro, tá? Tem algumas informações, eu já passei ali no Investidor, do Investidor 10, né? Bom, e aqui tem só algumas questões aqui, que é um fundo aqui
desse imóvel dele, esse galpão aqui do Simões Filho, né? A entrega do galpão. Galpão top, né? Top de linha, primeira linha, coisa fantástica mesmo, né? Então, os imóveis dele são os imóveis tudo perfeito, né? Coisa maravilhosa mesmo. Não tem o que falar. Então, eu vou fazer só comentário aqui dessa entrega desse galpão só. Um galpão fantástico, né? Mas é assim, o investidor ele não vive disso, né, galera? Não vive de aparência, né? Não vive, o galpão é bonito, beleza, top, mas e aí? Qual o dividendo que ele me paga, né? Então, o HGLG tem essa questão aí envolvida, né? Aqui ele vai falar sobre distribuição por cota, como é já do outro mês ainda, nesse mês aqui. Tá para sair, acho que a qualquer momento deve sair o relatório dele. É do mês de novembro, tá? E só que aqui tem um ponto aqui que me chamou a atenção, tá? Um ponto aqui que é bem interessante, que vocês têm que ficar muito atento com isso, tá? A HGLG, galera, é um fundo, eu já tive em carteira, nem tem intenção de comprar ele também, tá? É um fundo que ele não me atrai em nada, tá? A não ser pelos imóveis lá, né? Mas o fundo é bom pra caramba, mas não paga nada, né? Então, pra mim, não, é um dividendo muito ruim. Esse dividendo aqui do HGLG, ele é interessante se a taxa Selic estiver lá embaixo, tá? A taxa Selic ali de 8%, 7%. Aí fica interessante, né? Fica bem bacana mesmo. Então é uma coisa que não só ele, os outros também devem melhorar muito, né? A situação com a taxa Selic bem mais baixa. Só que aqui no Brasil o cenário não é para taxa Selic cair, não, galera. O pessoal, não, o ano que vem vai cair. Vai cair para onde? Para quando, né? Para quanto? Vai cair para 7%? Né? Não vai, né, galera? A taxa Selic vai começar a descer aí, inflação subindo, né? Porque não foi feito nada, o governo não fez nada para essa taxa Selic cair. Então não tem como ela cair, né? Baixando ele, a única coisa que ele está fazendo, é subir a taxa Selic para controlar a inflação. Então se ele baixa a taxa Selic, a inflação sobe. E aí? Vai ficar nessa briga, né? Então, se alguém está com esperança que, não, o ano que vem vai cair, não vai, tá? Só se mudar muita coisa, tá? E isso não vai acontecer. Então esse fundo não tem atratividade nenhuma. E tem um ponto aqui que é interessante aqui, tá? A demonstração de resultado aqui, do mês de outubro, só para você ter uma ideia. Ele jogou aqui na receita de locação 37 milhões, tá? Então ele gerou 37 milhões. Isso aqui, galera, para quem está começando a comprar fundos, é interessante dar uma olhada, porque só aqui você já consegue enxergar alguma coisinha aqui que já chama a atenção, tá? Então aqui a gente tem as receitas total do fundo, que gerou R$ 1,21, tá? Depois vem as despesas, né? Despesa total aqui, e o resultado, né? Distribuído. Quer dizer, ele não gerou R$ 1,10, ele gerou 95 centavos, tá? Então isso aqui é preocupante, tá? Isso aqui é preocupante, que esse R$ 1,10 pode não ser sustentável a longo prazo, tá? E como é que ele vai pagando? Ele vai pagando R$ 1,10 porque ele vai pegando reserva, tá? Ele vai pegando reserva e vai mantendo, tá? E vai mantendo esse pagamento de R$ 1,10. Então esse fundo, galera, para mim não tem atratividade nenhuma, tá? É um fundo top, excelente, bem administrado, tudo, mas ele não gera recursos para o investidor, tá? Muita gente nem gosta que fale mal desse fundo, a pessoa já fica com raiva. Mas o fato é que isso aqui é uma bombinha relógio aqui que ela pode estourar a qualquer momento, tá? Então só aqui você vê, aqui ele já coloca o resultado distribuído R$ 1,10, mas ele gerou 95 centavos. E aqui do lado a gente tem um negócio que é bem interessante, tá? A movimentação de reservas acumuladas. Só para você ter uma ideia, em novembro de 2024 ele tinha R$ 1,05 por cota, né? A reserva dele era uma reserva excelente, galera. Então todo mundo fala, não, ele vai continuar distribuindo por muito tempo porque a reserva é boa. Só que o fundo não vem gerando essa receita de R$ 1,10, tá? Então só para você ver que isso aqui vem caindo, tá? Ela vem com uma queda aqui bem interessante nas receitas dele, tá? As receitas acumuladas vem caindo. Hoje a gente só está com 35 centavos da receita dele. Então tá muito baixa. Então esse fundo aqui daqui a pouco está pagando R$ 1, né? Aí vai ficar todo mundo desesperado. A cotação começa a cair, fica aquela agonia toda. O
Por quê? Porque assim, todo mundo comprava esse fundo aqui, por quê? Propaganda, né? Todo mundo só falava do HGLG. É o fundo excelente e tal, e o ganho do ali HGLG e tal, esse negócio. Só que não é assim, você tem que avaliar um fundo, galera, a longo prazo, se ele é sustentável a longo prazo, se ele aguenta, né, uma taxa Selic muito alta por muito tempo, né? Essa é a questão. A maioria não aguenta isso. Então, a maioria desses fundos, não é só ele, não. Eu não estou falando só do GLG, não. Você colocar BTLG, XPLG, é tudo a mesma coisa. Tá? Outros do mesmo segmento é a mesma coisa. Vai acontecer isso aí mais na frente. Agora, uma taxa Selic bem baixa seria interessante para ele, né? Uma coisa seria bem interessante. Para você pegar um dividendo, para você ganhar você tem que colocar um caminhão de dinheiro aqui para ganhar alguma coisa, né, galera? Não, não faz sentido. Eu comprei esse fundo no começo, vendi, né? Fiquei uns meses com ele, vendi, não gera nada, tá? Não adianta, eu mesmo não coloco esse fundo em carteira porque não faz sentido, né? Eu busco uma renda passiva. Nesse caso aqui, na verdade, não, mas o fundo é seguro. Beleza, mas você está no mercado de risco, né? E ele é renda variável. Pode acontecer alguma coisa com ele a qualquer momento. Os dividendos começam a cair e aí ferrou, não tem mais o que fazer. Aí você vai ter que vender no prejuízo mesmo, né? Então a geração de dividendo dele é muito baixa e aqui já mostra que está praticamente insustentável, né? Não sei como é que ele vem pagando esse R$1,10, mas ele vinha pagando por causa dessas reservas, e as reservinhas aqui já estão sumindo, tá? Não tem mais reserva para esse fundo. Então ficar muito atento. Então a alavancagem dele, né, galera, aqui também, em 2025 tem 12%, mas alavancagem dele baixa, tá? Tranquilo, isso aqui não tem decrescente também, não tem nem o que comentar dessa alavancagem dele, tá? É um fundo bem administrado realmente, tá? Os imóveis dele são tops, mas não adianta, né? Os imóveis não são meus, eu não posso fazer nada, tá? Então ali eu não vou vender um imóvel ali para aumentar o dividendo, não tem como fazer isso, tá? Então não adianta, os imóveis é bom, mas a capacidade de geração de dividendo do fundo não vejo nada interessante aqui, ok? Bom, muita gente fala, não, mas o HGLG é bom, beleza, cada um tem a sua estratégia. Você tem a estratégia de comprar fundo nesse perfil, né, que paga um dividendo baixinho, então pode seguir, né, não tem nenhum problema, né? Isso aí cada um tem a sua estratégia, tá? Aqui vai para a alocação por segmento também, né? Então, e-commerce, automotivo, tem tudo aqui, tá? Saúde, eletrodoméstico, tem tudo aqui. Alocação para o indexador, então 86% é IPCA, então vai na inflação, ok? Histórico de vacância também não tem nada, né? Nada, a vacância é muito baixa, que é em torno de 3%, tá? Então não tem nada demais nesse ponto. Quanto aos imóveis dele, muito bacana mesmo, os imóveis, ótima qualidade, não tenho o que falar a esse respeito, né? E aí o pessoal fala, mas por que ele teve a queda na... Vamos passar aqui agora para o... Vamos falar agora, galera, vamos passar aqui o gráfico dele aqui, mas antes eu vou passar o gráfico aqui do IFIX, né? Só para a gente dar uma olhadinha no IFIX aqui, porque o IFIX está muito esticado, tá? Tem que tomar cuidado bastante. Depois disso aqui eu já vou passar o gráfico do HGLG, né? Para ver se é interessante, algum ponto de compra, alguma coisa assim. E mostrar também a queda, né? Porque ele está caindo. E o pessoal fala, não foi por causa de balanceamento, né? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês. IFIX, galera, ficar de olho no IFIX, tá? Então, ficar atento, né? Todo mundo aí que não adianta sair correndo aquele desespero, porque eu tenho que investir, tenho que ir colocando dinheiro. Tem que deixar um dinheirinho reservado, galera, sempre, que é para oportunidades que ela aparece mais na frente, tá? Então, galera, fica atento no gráfico mensal, tá? Do IFIX. Então, fique atento que uma projeção dessa aqui, galera, ele leva um pouquinho mais à frente essa alta do IFIX aqui, tá? Para quem não conhece o que é o IFIX, tá? Para quem não conhece, isso aqui é para as pessoas que não estão começando agora, querem entender um pouco de fundo imobiliário. O índice IFIX, galera, aqui tem todos os
fundos imobiliários está aqui dentro desse índice, né? E toda vez que eles vão começando a subir o valor, tudo, a pessoa está comprando muito, esse índice ele começa a subir. Então, quando ele começa a cair também, galera, é uma indicação também que todos eles não estão com muito afim mais, não estão com muito apetite de comprar, né? Estão com um apetite mais de venda. Então, tem que ficar atento com isso aqui, tá? Então, galera, essa projeção aqui do IFIX, ela é interessante, que ela leva ela para um patamar mais acima, tá? Então, isso aqui ela pode buscar ali, que não está muito distante, tá? 3.900, tá? 3.000, a partir de 3.800 a 3.900, ficar atento com correção. Então, geralmente ela deixa sinaizinhos de correção, né? Eu vou acompanhando aqui com vocês, quando acontecer isso aí, já deixo um alertinha para vocês ficarem ligados. Então, ele pode chegar até 3.900 pontos, tá? E a partir dali podemos ter correção, tá? Então ficar ligado nisso aí, ok? HGLG, vamos lá. HGLG, galera, ele tá num ponto aqui bem interessante. Por que ele não está subindo mais? Ele está tendo dificuldade, né, galera? De passar dessa região aqui dos seus 160, né? Por que ele tem dificuldade? Já bateu aqui R$ 162, tá vendo? Mas bateu, já dá o choquinho e já volta, né? Por que ele está tendo essa dificuldade de passar? Eu estava vendo o pessoal, não, ele caiu agora, foi por causa do índice, né? Eu estou aqui no gráfico semanal, só para você ver. A queda que ele teve foi essa semana, foi na semana passada, só que na semana anterior ele já caiu também, então não tem nada a ver com o índice, tá? Porque o índice aqui não tem nada a ver, tá? Esse fundo aqui, ele está tendo dificuldade de passar dessa região, por quê? Nós temos aqui uma resistência forte nesses pontos, tá? Então você vê que toda vez que aproxima já começa a ter problema, tá? Já começa a ter alguns problemas aqui. Toda vez que passa, já faz o retorno. Por quê? Porque isso aqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que o mercado não está aceitando esse fundo acima de R$ 160, tá? Então esse fundo acima de R$ 60, o mercado está entendendo que está inviável, né? Por enquanto. E exatamente isso. Está inviável por quê? Porque é um dividendo muito baixo, né? Um dividendo de 0,7 ali. Mas a Selic vai cair. Se a Selic não vai cair, no começo do ano falava que até o final do ano já começava a dar sinalização de queda, até agora nada. Próximo ano, escreveu o que eu estou falando. Próximo ano eles vão começar a tentar descer aos pouquinhos. Você vai ver o que vai acontecer. Então a inflação já começa a subir, dólar já começa a disparar. E é assim. Aí logo eles têm que voltar a subir de novo para controlar a inflação. Para isso não acontecer, o governo teria que fazer alguma coisa, né, para mudar isso. Mas a tendência deles é só aumento mesmo, né? Aumentando imposto. Se você aumenta imposto, não tem jeito. O pessoal vai repassar tudo e inflação, né? Gera inflação. Então não adianta muito essa movimentação, ok? Então o HGLG, galera, é um fundo que ele vem batendo cabeça nesses pontos aqui. E é aquele negócio, esse HGLG é 170, né? Por quanto esse dividendo aqui ficaria por quanto no mês, né? Quer dizer, nada, né? É melhor você deixar na poupança, não vale a pena, né? Então não faz sentido. Então, aí muita gente fala, mas então ele não vai subir? Ele pode subir, porque quem manda aí é o mercado. Se a pessoa parar de vender ele, por exemplo, só vai ter compra, nem que ele suba devagarzinho. Mas só vai ter compra, né? Compra aos pouquinhos compra, ele vai terminar subindo, tá? Mas não vale a pena. Bateu R$ 180, beleza, você comprou aqui embaixo, aqui a R$ 141 bateu 180, comprou muitas cotas, em cima que você tem que vender, né? Porque aí foi para valorização, não é para receber dividendo. Então esse fundo caiu bastante, você vê que ele caiu até os R$ 141. Mas nem esse valor aqui ele é interessante, né? Para mim não é interessante. Esse fundo ele tem que cair muito mesmo, tá? Então esse fundo aqui, para ele atingir um valor ali mais interessante para compra, é buscando ali os seus R$ 120, mais ou menos, seus R$ 125, que ele começaria a ficar interessante para uma compra. Fora isso, não tem nenhum interesse em comprar esse fundo. E aqui embaixo você vê até volume, né? Então o volume de venda aqui embaixo, um volume bem elevado, tá? Volume bem forte. E isso dá indício de queda forte, ok?
Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui. Um Feliz Natal para todos e até o próximo vídeo.